Oi, tudo bem? Tudo bem, tô conseguindo captar bem seu áudio aqui. Nós vamos dar início à medida que as pessoas foram pedindo para entrar, nós aceitamos. Tô... Só deixa eu... Deixa eu abrir aqui e vamos nessa. Meus irmãos, vamos fazer o seguinte combinado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pedido, né, para que a gente dê uma atenção a mais aqui para algum conteúdo que for visto, dá uma sinalizada ali no chat, ou mesmo abre o seu microfone e pede a palavra aí e a gente para ver. Nós gastamos aí cerca de 2 semanas tratando a relação da queda, em que Deus se dirige à serpente e Deus também se dirige à mulher, ao homem, e tem maldições, inclusive, para o cosmos criado, que era o ambiente onde o homem, o vice-regente, deveria governar e expressar esse governo divino, né? Esses mandatos divinos, e assim por diante. Hoje nós vamos nos dedicar a uma questão de extrema importância. Eu tinha falado semana passada, equivocadamente, que nós íamos nos atentar ao estabelecimento da antítese, né? Do reino parasitário de Satanás para com o reino cósmico de Deus. Mas esse é o assunto da próxima semana. Porque antes de nós irmos para este assunto, nós precisamos trilhar um outro caminho, o caminho de falar a respeito daquilo que o Senhor Deus, Yahvé, ou Yahweh, o que ele revela a respeito de si mesmo nessa fala que ele tem posterior à queda. Então, o que a gente vai... a matéria do nosso estudo hoje vai ser basicamente a revelação das virtudes de Yahvé na sua fala aos homens ali, em especial no relato da queda. É interessante que a gente pense que a revelação divina é uma revelação progressiva. Nós já batemos bastante nessa tecla, mas é uma tecla importante de ser enfatizada, né? A revelação divina é uma revelação progressiva. Ela se dá progressivamente na história e ela se dá de uma maneira contínua e que se expande. Ela não é estática, né? Ou seja, aquilo que nós conhecemos a respeito de Yahvé, de Deus, em Gênesis 1 e 2, é maravilhoso, mas não é tudo que tem para se conhecer a respeito de Deus e Yahvé. Esse conhecimento a respeito de Deus e Yahvé, ele vai se expandindo à medida que Deus se revela na Sagrada Escritura por meio de seus atos. E um desses atos que revela muita coisa a respeito de Deus é o ato de Deus falar com esse ser humano pecador, então, né? Esse ser humano agora num estado diferente daquele que ele havia sido criado. E é basicamente disso que nós vamos tratar hoje, ok? Vamos orar ao Senhor Deus? Senhor Deus, fale conosco nessa noite. Tua bendita palavra esteja conosco. Sejamos transformados pelo Senhor e guiados ao conhecimento da verdade. Essa é a nossa oração ao Senhor,
precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Então, quando a gente... como, né, nós gastamos algum tempo estudando a queda, e a gente já está aí algumas semanas falando a respeito disso, do pecado humano, do proto-evangelho, da influência do mal, do surgimento do mal, Satanás, a sua atuação, o estabelecimento desse reino parasitário, né, do inimigo, né, Satanás e tudo mais. Tendo nós gastado tempo estudando a queda e as palavras de Deus e Yahvé ditas após a queda, fica evidente para nós que o Senhor Deus revelou certas características de si mesmo, as quais não tinha sido dada expressão clara e definida antes do pecado. É bom que nós lembremos, por exemplo, que no início do curso podemos ver a majestade, a soberania, infinidade, santidade, onipotência, liberdade, sabedoria, bondade e o amor de Deus que foram revelados na sua obra da criação. E nós gastamos ali um tempo substancial falando a respeito dessa revelação divina na criação. Agora, porém, a referência é a integridade de Yahvé, a justiça, a misericórdia e a graça. São 4 termos aí, são 4 características, 4 atributos de Deus que são revelados agora, após a queda, né? Então, assim como o termo berit, ou aliança, pacto, não é encontrado em Gênesis do capítulo 1 ao 4, mas nós podemos ver que de fato esse relacionamento de Deus com os homens foi estabelecido em pacto, era um relacionamento pactual. Também na narrativa da queda e das palavras de Deus aos seus vice-regentes, Adão e Eva, essas 4 palavras, integridade, justiça, misericórdia e graça, não aparecem. Mas os conceitos por detrás dessas palavras certamente estão ali, estão contidos nessa narrativa que nós encontramos ali da queda do homem. O Senhor Deus, Yahvé, ao pronunciar as maldições, ao fazer as suas promessas de redenção e restauração, e assim assegurar a Adão e Eva a sua intenção de manter o seu reino cósmico, de preservar seus relacionamentos atuais, de providenciar a continuidade da vida e dar vitória aos que estão sobre a maldição. Deixa eu só permitir a entrada aqui de um dos nossos irmãos. Bem-vindo, meu irmão. Seguimos aqui. Então, quando o Senhor Deus pronuncia essas maldições, faz as suas promessas de redenção, restauração, e assim ele assegura a Adão e Eva a sua intenção de manter o seu reino cósmico em funcionamento apesar do pecado, de preservar a maldição. Só mais um minuto. Vamos lá. Bem-vinda, Thay. Fiquem à vontade. A lei aqui é a seguinte: se você tiver com dúvida, abra o seu áudio ou mande uma mensagem no chat que nós estaremos olhando, ok? Então, quando Deus assegura por meio das maldições e das promessas o funcionamento do reino cósmico Adão e Eva, ele garante que ele vai preservar os seus relacionamentos pactuais, ele vai providenciar a continuidade da vida, ele vai dar vitória aos que estão sob a maldição da morte, ele revela virtudes que revelações posteriores identificaram pelos termos específicos citados anteriormente, que são a integridade, a justiça, a graça e a misericórdia, ok? Então, nós não vamos fazer uma discussão detalhada desses termos aqui, mas nós vamos dar alguma atenção para eles nesse momento, porque eles vão ser muito importantes para o decorrer do nosso estudo. Então, esses termos serão vistos mais detalhadamente no seu devido tempo, porém, se faz necessário algumas observações nesse contexto
da queda do homem por algumas razões. Em primeiro lugar, porque Yahvé os revelou ao tratar com Satanás e com a humanidade pecadora desde quando o pecado entrou no mundo. Ou seja, a revelação está lá e nós devemos reconhecê-la. Eu tenho um professor de seminário, Thiago Santos é o nome dele, ele é editor-chefe da editora Fiel. O Thiago Santos, ele falou uma frase uma vez que me marcou muito. Ele disse que a Escritura, que Deus fala pela Escritura e que é nosso dever ouvi-lo. Ele falou essa frase e ela ficou gravada na minha cabeça porque eu concordo com ela. E o que nós estamos tratando aqui é exatamente isso. Ah, pastor, não aparece o termo integridade, justiça, nem misericórdia, nem graça ali naquele texto da queda, capítulo 3 de Gênesis. E a gente pode incluir o 4, tratando-se do desdobramento que aconteceu pós-queda. Não aparecem esses termos. Porém, eles estão ali. Esses termos estão descritos nas falas de Deus, nas atitudes divinas e assim por diante. Então, a gente precisa aprender a reconhecer características teológicas por meio da ação divina antes mesmo de que esses termos apareçam. E isso é parte de um desenvolvimento teológico saudável, meus irmãos. Quando a gente aprende a lidar com termos teológicos, né, a gente começa a compreender um pouco melhor a revelação bíblica, né, a revelação divina. Então, a gente precisa aprender a lidar melhor com esses termos. Porque às vezes não nos dão uma palavra descrita, mas o que ele está ensinando é o que está ali, né? E a palavra, mesmo que não apareça misericórdia, que está aparecendo ali, mesmo que a palavra não apareça, é misericórdia. Então a gente precisa aprender a ler a Bíblia nesses termos também. Em segundo lugar, Yahvé deve ser compreendido como agindo e lidando de acordo com a sua natureza como Deus Yahvé. Ele foi motivado a fazer o que ele fez porque ele é o que é. E é exatamente isso. Quando você pensa em Yahvé, você pensa no eu sou, né? Então, ele foi motivado a fazer o que ele fez, ou seja, falar com Satanás daquela maneira, com a mulher daquela maneira, com o homem daquela maneira, porque bênçãos e promessas de esperança e maldição, porque ele é o que é, ou seja, ele é íntegro, justo, misericordioso e gracioso. Em terceiro lugar, as virtudes do Senhor Deus, conforme reveladas por meio do que ele prometeu e fez, ajudam o seu povo crente a entender de forma mais completa o que Yahvé pretendeu e realmente introduziu no decurso da história após a entrada da rebelião do pecado. Então, os conceitos de integridade, justiça, misericórdia e graça, eles aparecem ali mesmo que as palavras, né, os termos, resede para graça, para misericórdia, ren para graça, mishpat, né, mishpat para misericórdia, para justiça e assim por diante. Por mais que esses termos não apareçam, sadak, né, para integridade, retidão, eles estão ali na narrativa, né? Então, esses conceitos de integridade e justiça vão ser primeiro avaliados por nós, considerados, porque dentro do entendimento da justiça e da integridade, a gente pode ter depois, mais claramente, uma consciência a respeito do que a misericórdia e a graça que Yahvé significam, e a gente pode se deleitar mais completamente nessas verdades, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, mais uma vez você pode abrir aí o seu microfone ou então seu chat aí, que eu vou estar de olho, tá, gente? Volta e meia eu vou olhar. Eu vou ampliar minha tela aqui, eu não sei se amplia para vocês. Eu vou dar uma ampliada para mim e volta e meia eu vou minimizá-la um pouco para mim ver como é que está a situação do chat ali, tá?
Sigamos adiante, então. Sempre que alguém introduz uma discussão do conceito da integridade, né, Sedeca, entra em uma área judicial, porque pensar em integridade, retidão de Deus, é trazer à mente o conceito de lei, da vontade de Deus, das suas normas, dos seus padrões revelados, o papel destes padrões, o relacionamento inerentemente envolvido neles, quais são as questões que podem surgir a partir disso, né? Até, às vezes, a gente tem noções de justiça e de retidão à parte de Deus e são noções torpes, né? Porque quem nos ensina o que é justiça e o que é retidão é o próprio Deus, porque ele é justo e reto, né? Em Gênesis 1 e 2, Yahvé revelou, então, a sua vontade para a humanidade. É isso que nós podemos perceber na narrativa. Os homens receberam 3 mandatos, os aspectos gerais do pacto de obras, ou pacto da criação. O mandato cultural, o social e o espiritual. Os deveres desses mandatos foram explicados em palavras breves, mas bem específicas, né? Por exemplo, o homem deveria se apegar à sua esposa, juntos eles deveriam ser uma só carne, eles deveriam exercer autoridade sobre o mundo animal, eles foram estritamente proibidos de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva foram avisados das consequências da possível desobediência, ou seja, eles ouviram a mensagem do Senhor Yahvé, certamente morrerás. Tudo isso está contido ali, né? Então, pode-se dizer, sem medo de qualquer tipo de contradição, sem medo de errar, que Adão e Eva sabiam exatamente qual era a vontade de Deus para eles. Eles sabiam. Eles tinham recebido instruções para a sua vida, para o seu serviço, que tipo de vida Yahvé esperava que eles tivessem, que tipo de serviço ele esperava que eles prestassem como vice-regentes. Estas podem ser consideradas como normas, padrões, regulamentos, ou seja, a lei de Deus para eles. Então, Adão e Eva, quando desobedecem a Yahvé, eles estão desobedecendo a lei de Yahvé, a lei de Deus. Existia uma lei estabelecida. Eram os 10 mandamentos? Não, né? Mas estava contido ali esse princípio moral, certo? Eles conheciam as consequências de quebrar a lei que Yahvé havia instituído para o jardim. Certamente morreriam. Eles ficaram envergonhados. Viviam no próprio jardim onde deveriam ter comunhão e exercer domínio. Eles ficaram com medo. Eles sabiam que mereciam castigo. Isso é, eles sabiam que mereciam morrer. E Yahvé, então, naquela situação, mantendo e demonstrando a sua sabedoria e santidade, revelou que ele próprio sustentaria a sua lei e falaria e agiria de acordo quando se dirigisse a Satanás e aos pecadores miseráveis e culpados. Gente, quando se quebra a lei no jardim, há uma ofensa direta ao promulgador dessa lei. A ofensa é direta a Yahvé, e isso é muito, muito, muito chocante, né? E quando Yahvé fala, então, a Satanás, a Eva, a Adão, profere aquelas palavras que nós gastamos algum tempo tratando, ele faz isso na posição desse justo juiz, deste que é o promulgador da lei. Eles se tornam culpados por causa da justiça de Yahvé e da sua injustiça. Então, fazendo isso, ele revela a sua integridade. Ele não torce a lei. Ele não é como nós estamos acostumados no nosso Brasil. Ele não é como os tribunais humanos, que torce a verdade, que se corrompe. Não, o Senhor Deus é íntegro. Ele não ignorou a sua vontade revelada. Ele sustentou a sua própria lei com relação à humanidade e também a Satanás. Fazendo isso,
Yahvé revelava que a justiça, a sustentação e a aplicação da sua lei seria uma força integral no seu reino cósmico, ou seja, a lei de Yahvé rege o reino. Deus revelou desse modo o que é a justiça e que ele deveria ser reconhecido, honrado e servido como um sustentador e aplicador da lei, isto é, um justo Deus. Yahvé é um Deus justo. É isso que ele revela quando ele se manifesta dessa maneira, como ele se manifestou aos homens, né? Vou dar uma olhada aqui no nosso chat, sem perguntas. Se tiverem perguntas, abram os microfones, falem no chat, fiquem à vontade. Então, Deus Yahvé, por meio do seu posicionamento, revela sua integridade, ok? O conceito de justiça é intimamente relacionado, em alguns sentidos, até entrelaçado com a integridade, com a retidão de Yahvé. Justiça fala de realmente cumprir as exigências e requerimentos da lei. Ou seja, a retidão de Yahvé está no fato de ele ser íntegro, de ele estar de acordo com a lei. A justiça de Yahvé é o cumprimento das exigências requeridas por essa lei. Acho que vocês conseguiram entender, né? Então, desse modo, enquanto Deus se revelava como reto, ele também precisaria demonstrar a sua justiça, e foi isso que ele fez, né? Ele exigiria e executaria o que a lei estava requerendo, e faria isso em perfeito acordo com o tom e a intenção da lei de Deus, da sua lei, né? Deus não aplicou a lei caprichosamente, com zelo exagerado e extravagante ou qualquer outra coisa do tipo. Ele também não mostrou parcialidade por meio de uma aplicação limitada. Ele não passou a mão na cabeça dos transgressores. Ele cumpriu a sua vontade revelada. Ele executou e avisado o que aconteceu. Ele deu o caminho, seria de acordo com aquilo, né? Seu relacionamento de vida e amor com o Deus Yahvé estava quebrado, eles foram alienados. Diz o autor aos Romanos, o apóstolo Paulo, todos pecaram pensando, homens naturais que estão em Adão, estão destituídos da glória de Deus. Da glória de Deus. Parece estão alienados de Deus. Desse modo, Deus revelou sua justiça. Quando Deus pune o homem, ele revela sua justiça. Ele atuou de acordo com a sua própria natureza, que é a sua lei, e levou a efeito consequente a obediência a essa vontade. A integridade de Deus e a sua execução da justiça poderiam ter significado como vice-regentes, vida retirada com o seu reino cósmico, mas nenhuma dessas duas. Como este justo pronunciou uma maldição absoluta e final de Satanás. Isso residiu então a esperança para Adão e Eva e também para o reino cósmico. A maldição de Satanás, que é uma maldição mitigada, é uma maldição amortizada. A maldição não vem com todo o seu peso, ela foi mitigada, ela foi refreada, ou seja, ainda há maldição, mas eles não são atingidos de maneira que sejam esmagados por ela, porque ela foi mitigada. O poder, o domínio, a intenção de Satanás estavam recebendo então um golpe severo. Se ele tinha desejo de, por meio da queda dos homens, tomar o domínio completo, ele se dá mal. Porque aqui o Senhor Deus o condena, né?
descendente da mulher pisará a sua cabeça. Ao aplicar esse golpe, ou pronunciar e cumprir a sua maldição sobre Satanás, tornando inevitáveis a sua derrota, a sua rendição final e futura, e assim atenuando o poder e a influência de Satanás sobre Adão e Eva e o reino parasita, Deus revelou a sua bondade e amor para com Adão, Eva e também para o reino cósmico, ou seja, o reino cósmico leia-se mundo criado. Motivado por sua bondade e amor, Deus revelou as dimensões incomparáveis da sua bondade e amor. As Escrituras se referem a essas dimensões como sua misericórdia e graça. Né? E aqui a gente entra num terreno muito bom, como maravilhoso, é bom falar disso, né? É tão bom falar de misericórdia e graça divina, né? É maravilhoso. Então, o termo usado para misericórdia é Hesed. Tá? Você vai aí ouvir muito falar disso quando você estuda as alianças. Embora esse termo não apareça em Gênesis 1, do 1 ao 4, Gênesis 1, capítulo 1 até o capítulo 4, ele é usado repetidas vezes em todo o Antigo Testamento. Os estudiosos geralmente concordam que Hesed tem de ser ou deve de ser reconhecido como um termo pactual. Isto é, o que isso significa? É que o termo é inseparavelmente relacionado à ideia de berith, de pacto. Nunca se pensa em misericórdia na Sagrada Escritura sem se pensar em aliança. Esse é o ponto, ok? Então, falar da Hesed de Yahvé é trazer à mente o pacto de Yahvé com os seus portadores de imagem e com o seu reino cósmico. Estou falando Hesed, mas não é assim que pronuncia não, tá? Hesed, ok? Mas eu vou falar Hesed, que é mais fácil. Uma revisão rápida daquilo que os escritores de enciclopédias e dicionários têm escrito vai nos informar, ou vai informar qualquer leitor, os termos como fidelidade pactual, constância, benignidade, bem como amor e misericórdia, são usados frequentemente, dependendo dos seus contextos, na tradução desse termo Hesed. Ainda mais, o estudo dos termos em vários contextos vai nos revelar que Hesed é considerada como sendo uma fonte de origem ou motivação para o perdão, Salmo 51:3. Libertação, Salmo 57:4. Proteção, Gênesis 19:19, Salmo 23:6. Força para perseverança, Salmo 29, dos versos 16 e 17. E a remoção dos inimigos, Salmo 59:6. Ou seja, esse termo revela a mais profunda misericórdia divina, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Uma consideração da misericórdia de Deus, então, em relação ao pronunciamento divino, ou seja, o proto-evangelho lá de pisar a cabeça da serpente, o descendente querido, e sua verbalização de várias maldições, não deve nos surpreender. O salmista cantou a respeito, acerca dessa fidelidade pactual, né, dessa graça pactual, dessa misericórdia pactual, em muitos contextos mesmo. Se a gente for analisar aqui um salmo, por exemplo, Salmo 136, particularmente, nós vamos encontrar uma canção que exalta a misericórdia como revelado em sua bondade no verso 1, majestade no verso 3, suas grandes maravilhas no verso 4, sabedoria como demonstrado na criação dos versos 5 a 9, e na sua redenção, preservação e cumprimento das promessas na doação da terra prometida dos versos 21 a 22. Ou seja, dependendo da versão que você tiver aí, o termo misericórdia, ou Hesed, vai aparecer
por amor, aqui no Salmo 136. Se você for sua versão NVI, vai aparecer isso. Ok? Mas as palavras utilizadas ali são, ou melhor, a palavra utilizada no verso 1 para majestade, verso 3 para falar das grandes maravilhas, no verso 4, onde as grandes maravilhas exaltam o amor de Deus, a majestade exalta o amor de Deus e tudo mais. Então, o termo recebe. Isso é maravilhoso, né? Essas realidades que o salmista cantou são todos aspectos integrais das atividades pactuais de Deus. Resumindo, como um Deus pactual, então, Yahvé revela a sua misericórdia de várias maneiras. Na verdade, o manter e restaurar dos relacionamentos pactuais com seus vice-regentes pecadores foi em um sentido real motivado pela sua misericórdia. Ou seja, Deus só manteve relação com Adão e Eva, relacionamento com eles, por causa da sua misericórdia, por causa do seu receio. Não há outro meio, né? Deus lembrou-se do seu pacto da criação e particularmente do seu vínculo pactual de amor e vida com Adão e Eva. A revelação, então, da misericórdia de Yahvé pode ser vista na sua bondade e compaixão para com o homem e mulher envergonhados, escondidos e temerosos. Ele veio e os procurou. Gente, essa é a imagem do Evangelho. Nós estamos, no nosso estado natural, afastados de Cristo, escondidos, né? Temerosos, envergonhados. Nós nem queremos saber de Deus. Mas o Senhor Deus nos procura, Ele vem a nós. Isso é maravilhoso. A sua fidelidade ao seu pacto da criação se revela quando Ele intervém com uma maneira de Adão e Eva serem redimidos, restaurados e libertos da maldição da morte que estava sobre eles. Seguindo adiante, deixa eu dar uma olhadinha no nosso chat aqui. Está cortando o áudio? Ainda está cortando o áudio, né? Me diz aí. Só para mim saber. Estou falando há 10 minutos já com o áudio cortando. Dá um toque para nós aí. Está achando muito? Está muito forte, Thiago. Essa semana acabou. Diga. Tem um ruído muito forte aí de fundo aí, não tá boa condição. Eu acho que é meu fone que tá com algum defeito, meu irmão. Agora melhorou. Ó, já entrou de novo. Mas entrou. Isso. Fala pra ver, fala. Melhorou agora um pouquinho? Agora você falou, tá. Tá. É o meu fone. Eu prometo aos irmãos que eu vou comprar um fone novo semana que vem e não vai dar mais esse problema. Meu fone está com algum tipo de problema e eu só pude notar hoje. Como eu não fiz videochamada durante essas semanas, aí eu não estava sabendo que ele não estava funcionando bem. Se ficou bom, podemos seguir, né? Agora melhorou? Só para mim ter certeza. Ele está funcionando bem agora? Não, pastor, ele continua com ruídos. Mas continua transmitindo. A gente se vira aqui ouvindo. Ok. Como eu falei, semana que vem eu compro um fonezinho novo aí para ver o que a gente faz. Seguimos. Peço perdão aos irmãos por isso, tá?
O amor pactual do Senhor Deus é demonstrado quando ele assegura a Adão e Eva o cultivo contínuo do solo, a produção da semente, e desse modo o ser frutífero e encher a terra, né? Ele podia ter cortado esses ciclos, né? Mas ele não fez. Se a gente for parar para pensar, até Caim experimentou a misericórdia de Deus quando ele foi advertido a respeito da sua ira. Vocês lembram do texto lá de Gênesis 4? Caim, toma cuidado, o pecado está à sua porta, abre a baga, não vai por esse caminho. O Senhor Deus foi a Caim como um ato de misericórdia. E quando Deus, Yahvé, dá a sua consideração à reclamação de Caim a respeito do castigo, fala, o castigo é muito pesado, todo mundo vai querer me matar, né? E o Senhor Deus, de alguma maneira, ainda amortiza, né? Dá uma amortecida aí no juízo, né? Que ele faz sobre Caim. Então a gente pode perceber um ato de grande misericórdia do Senhor Deus também, inclusive para Caim, um assassino, né? Então, de fato, se Deus pronunciava seus julgamentos íntegros e justos, ao mesmo tempo ele estava revelando que, como um Senhor pactual, ele exercitava compaixão, bondade, misericórdia, fidelidade, lealdade, sim, né? O seu amor pactual inabalável em relação aos seres humanos pecadores que se sentiam tão infelizes no desconsolo trazido sobre eles pela sua desobediência ao pecado. Ainda assim, o Senhor Deus agiu com misericórdia. Então, sempre que você pensar na misericórdia divina, em especial no Antigo Testamento, pense em fidelidade pactual, em amor fiel, amor leal. Esse é o nosso Deus, gente. Nós temos a mais alta expressão disso em Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, que verdade bendita. Nós devemos considerar também a revelação de Ren, né, ou graça de Yahvé. O termo em si não aparece em Gênesis também, dos capítulos 1 ao 4, mas ele ocorre, se a gente perceber, lá em Gênesis 6:8, onde diz que Noé achou Ren, ou achou graça aos olhos de Yahvé, né? Além de graça, os termos mercê ou favor também podem ser usados frequentemente para traduzir este termo hebraico, né? Tem sido salientado que o termo ren, frequentemente encontrado em contextos não teológicos, possui a mesma nuance que o termo teológico. Ou seja, por que termos não teológicos, né? Por exemplo, se você for ver o próprio caso de Noé, tá? Noé 6, ele encontrou graça aos olhos do Senhor e por isso Noé foi salvo, o Senhor firmou aliança com ele e o resto do mundo foi submerso, né, nas águas do dilúvio. Então, esse contexto é muito teológico, nos ensina, teologicamente ele é extremamente importante. Mas agora, se você for ver outros contextos onde a palavra graça ou favor vão aparecer no Antigo Testamento, você vai ver que tem contextos onde essa palavra aparece quando uma pessoa faz, de fato, uma benfeitoria a outra, sem que a outra pessoa mereça, mas isso não tem grandes desdobramentos teológicos. Por isso que eu coloquei ali contextos não teológicos, ok? Mas a nuance é sempre a mesma. O foco da atenção está na pessoa que recebe, em vez de ir no doador. Isso significa que o receptor, basicamente, não oferece nenhum motivo para estar recebendo, ou não merece receber, porque é pedido ou dado sem que seja solicitado. Ou seja, graça tem a ver com alguém recebendo alguma coisa que não merece, alguma coisa que não há mérito. É alguém recebendo um presente, quando na verdade ele merecia a morte, né? Isso é graça, e isso está de acordo em todas as aparições dessa palavra, seja contextos fortemente teológicos ou contextos não tão fortemente teológicos
assim, né? A ideia de graça, então, assim como misericórdia, é intimamente relacionada à atividade pactual de Deus com o seu povo. Embora a frase pacto da graça não ocorra nas Escrituras, ela é muito utilizada por estudiosos com frequência para se referir ao pacto que Deus fez com a humanidade pecaminosa, tendo em vista a redenção. Mas como a gente vai perceber, nem sempre esse termo graça resulta em redenção, né? Quando a gente vai para esse termo e a gente faz uma consideração da forma adjetiva dele, né, que é Hanun, a gente vai ter uma elucidação do significado bíblico de graça. Todas as 13 vezes que o termo graça está adjetivado, esse adjetivo aparece e se refere a uma virtude de Deus, isto é, apontando para Deus como gracioso. Ou seja, quando graça está adjetivando Deus, é o que Deus é um adjetivo divino. Êxodo 34, 6, é uma passagem clássica a esse respeito. Talvez os irmãos lembrem. Israel tinha adorado o bezerro de ouro. Eles haviam perdido todo o direito de ser considerados o povo pactual de Deus. Moisés vai lá e intercede, e Yahvé ouve, porque Yahvé era tanto misericordioso quanto gracioso. Ou seja, Yahvé não realiza o castigo ameaçado, que foi dado lá em Êxodo 32, 34, por causa da sua graça e da sua misericórdia. Ele se lembra do seu vínculo pactual de amor e vida com eles, quando Moisés intercede por eles. Então, ele perdoa o povo, é compassivo com esse povo, ele é tardio a irar-se com esse povo, apesar desse povo ser um povo de dura serviço e obstinado, segundo as próprias palavras do texto, né? Ele é abundante em amor, paciente em manter o seu amor. Essas são as características de Yahvé, essas são as características do nosso Deus. Yahvé fez com que o povo não merecedor, corrupto, culpado, se tornasse receptor do seu amor pactual. Às vezes a gente olha para o povo de Israel no deserto, né? E a gente tem alguma, não sei por que a gente tem alguma esperança de que nós somos muito melhores que eles, mas a verdade é que nós somos exatamente iguais. Somos murmuradores, não estamos satisfeitos com as provisões que Deus nos dá, nós queremos sempre mais, nós não confiamos em Deus para caminhar na nossa caminhada diária, nós achamos que precisamos de outros senhores, né? E é exatamente como aquele povo, né? Desse modo, então, o Senhor revela esse amor, essa graça, essa misericórdia. Quando se diz que Deus é gracioso, que Yahvé é gracioso, ele concede ao culpado graça. Isto é, amor imerecido para aqueles que são culpados. A ênfase deve ser colocada no conceito culpado, como qualificando o não merecedor e o não meritório. Ou seja, Yahvé revelou que em seu amor soberano e puro prazer, ele foi gracioso. Eu botei ganancioso, perdão aí. Vou arrumar isso depois. Ele foi gracioso quando lidou com Adão, Eva e Caim. Até a gente conseguir mudar isso aqui, que está muito feio, né? Chamar ele de ganancioso é complicado. Foi gracioso quando lidou então com Adão, Eva e todos eles. Isso é um ponto bem importante. Irmãos, só vocês me ouvem bem, o chiado está muito forte. Só faço uma observação aí para me situar.
tentar. Ficou mudo. Voltei. Vamos lá. Tá vendo, meus irmãos? Ah, beleza. Tá muito forte. Tá muito forte ainda o barulho. Tá? Bora. Eita, Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver. É meu fone que tá pedindo pra passagem. Meus irmãos, o que vocês preferem? Vocês preferem que eu termine a aula? Nós vamos ter pelo menos mais 4 slides. Ou vocês preferem retomar semana que vem daqui e entrar já no próximo assunto? A gente tem mais 3 slides. O que vocês acham? Eu prometo que o meu equipamento vai estar funcionando perfeitamente na próxima semana, porque eu fui pego de surpresa com esse problema no meu fone aqui. Diga. Mas está difícil, eu sinto entender, o ruído é muito forte, está cortando. Essa colocação de... Acho que é o melhor mesmo, né? A gente faz isso então, meus irmãos. Esse trecho da aula, ele vai ficar gravado, ok? Eu disponibilizo para os irmãos e qualquer dúvida que surgir, vocês podem me procurar. Eu vou estar corrigindo esse erro, comprar um bom fone. O fone é bom, ele tá velho já. E daí essas coisas infelizmente acontecem, tá? Então, os irmãos me perdoem essa problemática aí, né, que não estava esperando. Mas semana que vem vai estar tudo certo para gente funcionar, ok?
todos vocês aí, gente. Perdão.